no altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde o sol filtrava pelos vitrais coloridos, Miguel, de 24 anos, beijou inesperadamente o noivo de sua irmã durante a cerimônia de casamento. O silêncio ensurdecedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo grito de horror da noiva, enquanto o noivo, Tiago, de 28 anos, recuava com os olhos arregalados, o rosto pálido como a cera das velas ao redor. Naquele instante, o mundo de Miguel desabou, sua família, conservadora e devota, o expulsou da igreja aos berros, e ele soube que o preço de sua verdade seria o exílio emocional eterno. Miguel correu pelas ruas empedradas do bairro de Alfama, o coração acelerado como um tambor de fado e quando na noite. Ele não planejava aquilo, o beijo fora um impulso desesperado, nascido de anos de olhares trocados em segredo com Tiago, o homem que sua irmã Catarina escolhera para marido. Tiago, um engenheiro bem-sucedido de uma família tradicional do Porto, sempre parecera o genro perfeito, educado, católico praticante e ambicioso. Mas Miguel sabia a verdade, ou pelo menos uma parte dela. Há meses, em encontros furtivos em cafés escondidos ou passeios noturnos pelo Tejo, eles haviam compartilhado confidências que iam além da amizade. Tiago confessara sua luta interna, o medo de admitir sua atração por homens em uma sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos velados, especialmente nas camadas mais conservadoras. Enquanto corria, Miguel revivia o momento, o cheiro de incenso na igreja, os murmúrios dos convidados, o vestido branco de Catarina flutuando como um fantasma. Ele parou em uma praça vazia, ofegante, e sentou-se em um banco frio. Porque agora, pensou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele era o caçula da família Santos, um estudante de literatura na Universidade de Lisboa, sempre sensível da casa. Seus pais, donos de uma pequena padaria no Bairro Alto, esperavam que ele seguisse o caminho reto, casar, ter filhos, honrar as tradições. Mas Miguel carregava um segredo desde a adolescência, quando descobrira sua orientação sexual em meio a piadas homofóbicas na escola. Ele tentara reprimi-lo, namorando garotas para agradar a todos, mas o encontro com Tiago mudara tudo. Tiago, por sua vez, ligava incessantemente para o celular de Miguel, que vibrava ignorado no bolso. Ele estava no carro, dirigindo para longe da igreja, o terno amarrotado e o anel de noivado ainda no dedo. Eu não posso fazer isso, murmurava para si mesmo. Tiago crescera em uma família rígida, onde o pai, um militar reformado, pregava valores tradicionais com punho de ferro. Admitir ser gay seria como trair não só Catarina, mas toda uma linhagem de expectativas. Ele amava Miguel, ou pelo menos achava que amava, mas o medo paralisava. O beijo na igreja fora um erro, um ato de rebeldia que agora ameaçava destruir vidas. Ele parou o carro à beira do rio, olhando as luzes da ponte 25 de Abril piscando ao longe. E se eu simplesmente desaparecer, pensou, o peso da culpa esmagando seu peito. De volta à casa dos Santos, o caos reinava. Catarina, aos prantos no sofá, era consolada pela mãe, Dona Maria, que alternava entre raiva e tristeza. Como ele pôde fazer isso conosco? No dia do seu casamento, exclamava o pai, Sr. João, batendo o punho na mesa. A família, reunida em torno da mesa de jantar ainda decorada para a recepção cancelada, debatia o que fazer. Miguel sempre foi diferente, disse o irmão mais velho, Pedro, com um tom de desprezo. Mas isso é uma vergonha para todos nós. Dona Maria, católica fervorosa, rezava baixinho, pedindo perdão a Deus por ter criado um filho pecador. Eles decidiram, Miguel não seria mais bem-vindo em casa até que se corrigisse. Era uma decisão dura, mas necessária, pensavam, para preservar a honra da família. Miguel, sozinho na praça, finalmente atendeu o telefone de Tiago. Porquê, Miguel? Porque agora? Perguntou Tiago, a voz rouca de emoção. Porque eu não aguentava mais mentir, respondeu Miguel, a voz tremendo. Eu te amo, Tiago. E você me ama também. Catarina merece saber a verdade. Tiago ficou em silêncio por um momento, o som do rio ao fundo. Eu não sei se consigo enfrentar isso. Minha família. A sociedade. Tudo vai desabar. Eles combinaram de se encontrar em um bar discreto no Chiado, onde poderiam conversar sem olhares curiosos. Mas no fundo, Miguel sabia que aquela noite era apenas o começo de uma tormenta que testaria os limites de ambos. No bar, sob a luz amarelada das lâmpadas, eles se sentaram em uma mesa isolada. Tiago chegou pálido, os olhos vermelhos. Catarina está destruída, disse ele. Ela acha que eu a traí por anos. Miguel estendeu a mão, mas Tiago recuou. Não aqui. Alguém pode ver. A conversa foi tensa. Miguel insistia que eles deviam assumir sua relação, enquanto Tiago argumentava pelo sigilo. Pense na sua carreira, na minha. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não o suficiente. Eu posso perder tudo. Miguel sentiu uma pontada de raiva.
E eu? Eu já perdi minha família por você. A discussão escalou, vozes baixas mas intensas, até que Tiago se levantou abruptamente. Eu preciso de tempo, disse, saindo sem olhar para trás. Miguel voltou para seu apartamento estudantil, um quarto apertado em uma residência universitária. Deitado na cama, ele refletia sobre as escolhas que o levaram até ali. Lembrou-se da primeira vez que vira Tiago, no jantar de noivado de Catarina. Os olhares trocados, as conversas profundas sobre literatura e vida. Tiago, com sua inteligência afiada e charme discreto, o cativara. Mas agora, o amor parecia uma armadilha. Será que vale a pena? Questionava-se. A noite foi longa, cheia de insônia e arrependimentos parciais. Enquanto isso, Tiago dirigia de volta para o hotel onde se refugiara. Ele ligou para Catarina, pedindo perdão, mas ela desligou na cara dele, traidor, sussurrou ela para si mesma, no quarto escuro. Catarina, uma advogada de 26 anos, sempre fora a filha perfeita, estudiosa, devota, leal. Mas agora, seu mundo ruíra. Ela suspeitara de algo entre Miguel e Tiago, os sorrisos cúmplices, as saídas a negócios, mas negava para si mesma. Como eu fui cega, pensou, chorando. Decidiu confrontar Miguel no dia seguinte, exigindo explicações. Amanhã chegou com um sol tímido sobre Lisboa. Miguel recebeu uma mensagem de Catarina: venha para casa. Precisamos falar. Ele hesitou, mas foi. Ao chegar, encontrou a família reunida, olhares hostis. Catarina, com os olhos inchados, o encarou. Porquê meu irmão? Porquê ele? Miguel, com a voz firme apesar do tremor interno, respondeu, porque eu o amo. E ele me ama. Não foi uma escolha, Catarina. É quem eu sou. O pai interrompeu, isso é contra Deus e a natureza. A discussão virou um furacão de acusações, com Miguel defendendo sua identidade e a família atacando com argumentos morais e sociais. Você vai nos envergonhar na vizinhança, no trabalho, disse Dona Maria. Miguel saiu dali mais isolado do que nunca, mas com uma faísca de determinação. Tiago, em seu escritório, evitava chamadas. Seu chefe, notando a distração, perguntou o que havia. Problemas pessoais, respondeu vagamente. Mas o segredo vazava, rumores sobre o casamento cancelado circulavam. Um colega, homofóbico declarado, fez uma piada cruel. Tiago engoliu em seco, sentindo o peso da sociedade portuguesa, onde o progresso LGBTQ+ coexistia com bolsões de conservadorismo. Ele decidiu, precisava escolher entre o amor e a segurança. Dias se passaram em uma névoa de tensão. Miguel, expulso de casa, morava temporariamente com um amigo da universidade, um ativista gay chamado Luís, que o incentivava a lutar. Portugal mudou desde o casamento igualitário em 2010, mas famílias como a sua ainda resistem, disse Luís. Miguel, trabalhando meio período em uma livraria, usava o tempo para refletir. Ele lia livros sobre identidade queer, buscando forças em histórias de outros. Mas as noites eram solitárias, com mensagens não respondidas para Tiago. Tiago, por outro lado, mergulhava no trabalho para esquecer. Ele se mudara para um apartamento alugado no centro de Lisboa, evitando contato com a família de Catarina. Seu pai ligava diariamente, exigindo explicações. Você destruiu uma boa moça por quê? Alguma aventura? Questionava. Tiago mentia, dizendo que era incompatibilidade, mas o pai suspeitava. Se for o que eu penso, você não é mais meu filho. Essas palavras ecoavam, reforçando o medo de Tiago. Ele encontrava Miguel esporadicamente, em parques ou cafés, mas sempre com paranoia de ser visto. Eu te amo, mas não posso arriscar tudo, repetia. Catarina, recuperando-se do choque, decidiu investigar. Ela contratou um detetive particular, um homem discreto chamado Carlos, para seguir Tiago. Quero provas da traição, disse ela. Carlos, eficiente, fotografou encontros entre Tiago e Miguel, um abraço rápido no Jardim da Estrela, uma conversa intensa em um banco à beira-rio. As fotos chegaram às mãos de Catarina, confirmando suas piores suspeitas. Furiosa, ela confrontou Tiago em seu apartamento. Você e meu irmão. Há quanto tempo? Gritou. Tiago, pego de surpresa, confessou tudo, a atração mútua, os encontros secretos, o conflito interno. Eu nunca quis te machucar, Catarina. Eu tentei ser hetero, mas não consigo. Ela saiu batendo a porta, lágrimas de raiva nos olhos. Com as fotos em mãos, Catarina mostrou à família. A reação foi explosiva. Sr. João, enfurecido, ligou para Tiago, ameaçando processá-lo por corrupção moral. Dona Maria chorava, rezando pela salvação de Miguel.
Pedro, o irmão, sugeriu terapia de conversão, uma prática ilegal mas ainda sussurrada em círculos conservadores. Miguel, ao saber, sentiu-se traído. Como ela pôde fazer isso, pensou. Ele confrontou Catarina em um café neutro. Você está destruindo vidas por vingança, acusou. Catarina rebateu, você destruiu a minha. Eu ia casar, ter uma família normal. A conversa revelou camadas de dor. Catarina admitiu inveja da liberdade de Miguel, enquanto ele expôs o sofrimento de viver escondido. Tiago, pressionado pelas fotos vazadas para sua família, enfrentou o pai em uma visita ao Porto. O velho militar, ao ver as imagens, explodiu, você é uma desgraça. Saia da minha casa. Tiago, pela primeira vez, defendeu-se, pai, eu sou gay. Sempre fui. Eu tentei negar por vocês. O pai o deserdou verbalmente, cortando laços. Tiago voltou a Lisboa destruído, mas com uma clareza nova. Ele ligou para Miguel, eu escolhi você. Vamos assumir isso juntos. Mas a sociedade não perdoava facilmente. No trabalho de Tiago, rumores se espalharam. Um cliente conservador cancelou um contrato, citando valores incompatíveis. Tiago foi chamado pelo chefe, isso afeta a imagem da empresa. Ele lutou para manter o emprego, mas o stress o consumia. Miguel, apoiado por Luís, juntou-se a um grupo de apoio LGBTQ+ em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes. Muitos perdem famílias, empregos, mas ganham liberdade, diziam. Inspirado, Miguel escreveu um artigo anónimo para um blog Queer, descrevendo sua jornada. A tensão culminou em uma reunião familiar orquestrada por Catarina, que, arrependida da vingança, queria reconciliação. Na casa dos Santos, todos se reuniram, pais, irmãos, Tiago e Miguel. A atmosfera era elétrica. Sr. João iniciou, isso é contra tudo que acreditamos. Miguel rebateu com fatos, a Igreja Católica evolui, o Papa Francisco fala de acolhimento. Dona Maria, dividida, perguntou, você é feliz assim? Miguel assentiu, sim, mas não sem minha família. Tiago, eu amo seu filho. Não é uma escolha errada. A discussão durou horas, com argumentos morais, sociais e emocionais. Pedro permaneceu hostil, mas Catarina defendeu, eu os perdoo. Merecem ser felizes. No entanto, a reconciliação era frágil. Sr. João saiu da sala, incapaz de aceitar. Dona Maria prometeu tentar. Miguel e Tiago saíram dali com esperança mista. Vamos devagar, disse Tiago. Mas o preço já fora pago, laços rompidos, carreiras abaladas, corações feridos. Meses se passaram, e a vida de Miguel e Tiago ganhou contornos de normalidade precária. Eles moravam juntos em um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro boêmio de Lisboa conhecido pela comunidade LGBTQ+. Miguel concluía sua graduação, enquanto Tiago lutava para manter o emprego, enfrentando olhares enviesados de colegas. Eles sussurram pelas minhas costas, confidenciava Tiago a Miguel durante jantares caseiros. Miguel, mais otimista, respondia, o tempo cura. Veja o orgulho de Lisboa, milhares marcham todo o ano. Mas as sombras do passado persistiam. A família de Tiago cortara contato completamente, cartas devolvidas, chamadas bloqueadas. Ele sofria em silêncio, sonhando com reconciliação. Miguel, por outro lado, mantinha laços tenues com os pais. Dona Maria ligava ocasionalmente, perguntando sobre saúde, mas evitando o tema Tiago. Sr. João permanecia distante, imerso no trabalho na padaria. Catarina, surpreendentemente, tornara-se aliada, visitava o casal, trazendo doces e conversas leves. Eu errei na vingança, admitia. Mas ver vocês felizes me faz repensar tudo. Uma reviravolta veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em uma editora que era em Lisboa. Animado, ele aceitou, vendo ali uma chance de advocacy. No entanto, o artigo anónimo que escrevera viralizou em redes sociais, expondo detalhes semelhantes à sua história. Alguém conectou os pontos, e logo Miguel foi ao TED publicamente. Jornais locais publicaram, estudante gay expõe drama familiar em blog. A família Santos virou alvo de fofocas no bairro. Sr. João, furioso, confrontou Miguel, você nos expôs ao ridículo. Miguel defendeu, era anónimo. Queria ajudar outros. O confronto reacendeu velhas feridas, com o pai acusando de egoísmo. Tiago, solidário, mas estressado, começou a questionar a relação. Tudo isso por nós. Talvez devêssemos ter ficado no armário. Discussões noturnas escalavam, Miguel queria visibilidade, Tiago estabilidade. Eu perdi minha família por você, explodia Tiago. Miguel retrucava, e eu a minha por nós.
A tensão culminou em uma briga feia, com Tiago saindo de casa por uma noite. Ele vagou pelas ruas, refletindo sobre escolhas. Vale o amor se custa tanto? Catarina, sabendo da crise, mediou. Ela convenceu Tiago a voltar, lembrando: vocês se escolheram. Lutem juntos. Reconciliados, eles decidiram terapia de casal, recomendada por Luís. Nas sessões, desenterravam traumas, a repressão de Tiago, a impulsividade de Miguel. Eu beijei você na igreja por desespero, admitia Miguel. Tiago respondia, e eu recuei por covardia. A terapia ajudava, mas o mundo exterior pressionava. Um incidente social abalou tudo. Em uma festa de trabalho de Tiago, um colega bêbado fez comentários homofóbicos. Então, você trocou uma mulher por um homem. Que desperdício! Tiago, contido, ignorou, mas Miguel, presente, rebateu: o desperdício é sua ignorância. A cena viralizou em redes internas da empresa, levando a uma investigação. Tiago foi demitido, sob pretexto de conflito de interesses. Desempregado, ele afundou em depressão. Veja o que sua coragem causou, acusou Miguel em um momento de fraqueza. Miguel, culpado, intensificou esforços no trabalho, usando sua plataforma para a advocacy. Ele organizou um painel sobre direitos LGBTQ+, na universidade, convidando especialistas. Surpreendentemente, Dona Maria compareceu, sentada no fundo. Após, ela o abraçou: estou tentando entender. Era um passo pequeno, mas significativo. Sr. João, porém, permanecia irredutível. Tiago, em busca de emprego, enfrentava rejeições veladas. Experiência ótima, mas não se encaixa na cultura, diziam. Frustrado, considerou mudar para o estrangeiro. Talvez na Espanha ou Holanda, onde é mais aceito. Miguel resistiu: fugir não resolve. Lutemos aqui. A decisão pendia, testando o relacionamento. O clímax veio com uma crise familiar. Sr. João sofreu um infarto leve, hospitalizado no Hospital de Santa Maria. A família se reuniu, incluindo Miguel e Tiago. No quarto, o pai, fraco, olhou para eles: vocês vieram. Miguel assentiu: somos família. Tiago, hesitante, ofereceu água. O momento forçou reflexões. Dona Maria, ao lado da cama, sussurrou: João, perdoe. A vida é curta. Sr. João, emocionado, murmurou: eu errei. Medo-me cegou. Era o início de uma trégua. Tiago, inspirado, confrontou sua própria família. Viajou ao Porto, batendo na porta dos pais. A mãe abriu, chocada. Filho. O pai, relutante, permitiu entrada. A conversa foi árdua. Tiago explicou sua jornada, o amor por Miguel. Não é uma fase. É quem eu sou. O pai, endurecido pela vida militar, admitiu: eu temi pela sua segurança. O mundo é cruel. Não houve abraços, mas uma promessa de contato futuro. De volta a Lisboa, Tiago encontrou emprego em uma startup progressista, onde sua orientação era irrelevante. Miguel avançava na editora, publicando um livro sobre histórias queer portuguesas. Catarina, solteira, explorava sua própria vida, questionando tradições. Mas nem tudo era rosa. Preconceitos sociais persistiam, olhares estranhos na rua, comentários online. Em uma marcha do orgulho, eles marcharam de mãos dadas, sentindo empoderamento, mas também vulnerabilidade. Um grupo conservador protestou, gritando ofensas. Tiago, antes medroso, ergueu a voz: amor não é pecado. A relação amadureceu através de provações. Eles discutiam abertamente dilemas éticos: foi certo beijar na igreja? Miguel refletia, impulsivo, mas necessário para despertar. Tiago concordava: custou caro, mas nos libertou. Anos depois, Miguel e Tiago casaram em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, com famílias presentes, reconciliadas, peguem perfeitamente. Sr. João, agora avô de um sobrinho de Catarina, sorria timidamente. O pai de Tiago, presente, apertou mãos. Catarina, madrinha, chorou de alegria. Eles construíram uma vida, Miguel como autor respeitado, Tiago como gerente bem-sucedido. Ativismo continuou, ajudando outros. Mas cicatrizes permaneciam, perdas irreparáveis, lições duras. A jornada a ensinar a que amor que era em Portugal navegava entre progresso e tradição, exigindo coragem e sacrifícios. No fim, a pergunta para: foi certo expor segredos dolorosos para conquistar liberdade, ou o sigilo teria evitado tanto sofrimento?